Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre os mecanismos que nos ajudam a criar hábitos e também nos ajudam a se livrar dos hábitos ruins. Por quê? Que mesmo sabendo o que a gente precisa fazer, muitas vezes é tão difícil adotar um estilo de vida mais saudável. Para isso, eu vou receber e bater um papo com o Dr. Paulo Aguiar, professor livre-docente de neurocirurgia pela USP, professor de neurologia da Faculdade de Medicina da PUC Sorocaba, professor pesquisador da Faculdade de Medicina do ABC, neurocirurgião, prêmio de neurociências pela Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, pós-doutorado da Universidade de Stanford. Muitas credenciais para ajudar a gente aqui a falar em 30 minutinhos como criar bons hábitos. Obrigado, Dr. Paulo, por ter aceitado o nosso convite. Márcio, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui na CBN e junto com você e responder e tentar responder essa pergunta, esse sistema de como funciona a habituação, tanto com hábitos ruins como com hábitos bons. Esse é o problema. Na verdade, todo esse mecanismo, esse sistema de habituação, ele está ligado a reflexos fisiológicos que estão ligados ao sistema nervoso central, à anatomia do sistema nervoso central. Então, o prêmio Nobel, que foi Eric Kandel, mostrou que o sistema de memória e o aprender está muito relacionado a hábitos e emoções, que ele fez essa pesquisa com moluscos, né, que tinha um choque, ele aprendia que aquele choque era nocivo, tinha uma retração, e ele foi estudar o sistema nervoso desses moluscos, mostrando que havia ou aumento de dendritos, né, que faz parte do sistema nervoso, ou novas conexões. Por quê? Porque quando nós temos um prazer, uma emoção, nós naturalmente liberamos neuromediadores que dão aquela sensação de recompensa, de prazer. E quem faz isso é uma pecinha dentro do encéfalo, que vocês estão vendo aqui, que é o núcleo accumbens. É um núcleo accumbente. E ele, quando nós, através da visão, da olfação, do ouvido ou do paladar, nos deparamos com uma situação que gere prazer, como comer um bolo gostoso de manhã, comer um chocolate branco, dar um beijo, isso faz com que o encéfalo e o tronco cerebral interpretem essa sensação e liberam no núcleo accumbens dopamina. Fora isso, nós temos no sistema do tronco a liberação de serotonina. Então, é muito gostoso. E isso faz com que você queira ter de novo. Essa sensação é importante. Dicas que a gente sempre dá para uma pessoa quando quer fazer, por exemplo, atividade física. A pessoa é sedentária e quer começar a fazer atividade física. E essas duas dicas são: primeiro, escolha alguma coisa que te dê prazer, alguma modalidade em que você tenha, enfim, o mínimo de prazer, seja pelo ambiente que você está inserido, seja pelas pessoas que você está convivendo, ou pela própria modalidade, enfim, você vai ter uma maior chance de colocar essa atividade física como hábito. E a segunda dica que a gente costuma dar é em relação a caber no seu dia a dia, ser uma coisa muito simples, que não envolva grande planejamento, né? Que você não tenha que fazer grandes deslocamentos, nada disso, porque se for simples de ser realizado e você tiver o mínimo de prazer, a tendência de você repetir e criar o hábito é maior. Essas duas dicas, elas fazem sentido quando a gente pensa
no nosso cérebro, na neurociência do nosso cérebro? Completamente, completamente. Isso que é importante. Por exemplo, você conectar o exercício físico, eu lembro que na época de CPUR, a gente que era servir o exército, a gente já não ia muito animado, ainda fazer aquele exercício sob pressão, aquilo causava na memória um sentimento meio de sofrimento, e toda vez que você se deparava com exercício, você vinha um pouquinho daquilo, né? Você já tem a sua memória de evocação baseada, e a memória já ativa o sistema de prazer ou de desprazer, ou uma frustração, que é o corpo amidalóide, que é logo ali na frente. Tudo é o sistema límbico. Nosso computador é o sistema das emoções e memória unidos. Então, as experiências positivas, elas são muitas vezes falsas para a gente quando a pessoa tem uma adição de drogas. Porque nós temos hábitos que para nós podem ser bons do ponto de vista prazer, mas socialmente podem ser ruins. E temos hábitos que podem dar prazer para a gente, mas que socialmente aceitáveis. Então, muitas vezes você tem atitudes deploráveis que levam a um prazer a você, mas que não são sociáveis. Por isso que é importante essa dica que você deu. A pessoa tem que fazer algo que o final do túnel é ficar bonitão, forma física, bacana. Isso vai dar prazer. Ele vai lembrar disso. Que lá no final desse esforço, que tem aquela memória ruim, eu vou ter um prazer que quando ele vestir um terno bonito, bem, ele vai estar tendo esse prazer. E, por outro lado, o cigarro... Não ouvi. Seria ter uma recompensa? Uma recompensa, exatamente. É o final daquilo. Então, a motivação, esses estudos que fazem uma motivação da pessoa para ter o resultado final, ele simplesmente está lutando contra o imediatismo do prazer errado. Eu comer, por exemplo, de manhã 3 coxinhas, aquela delícia, saliva. Por que eu vou fazer exercício? A coxinha é mais gostosa. Mas daí você tem aquela frustração que é em outra região do cérebro, bem posterior, que vocês veem aqui, atrás, que é na abênula. Que daí, pô, você comeu aquela coxinha, mas na hora que você vai vestir o terno, você não fecha a camisa. Daí você vai sair com a sua esposa jovem, bonita, ou com o seu esposo jovem, bonito, e você não cabe no vestido, você não cabe no terno. Aí vem o preço da habituação. E essas motivações que vão fazer com que você tenha prazer em outras coisas que, com o tempo, a sua memória vai tornando mais constante e você consegue suprimir os hábitos ruins. Esse é o foco do preparo de toda, tanto para cigarro, adição de drogas, hábitos educacionais e os hábitos esportivos, que fazem bem à saúde, é um hábito de longo prazo que a gente tem que ver ali na frente. Por isso que a motivação feita pelo instrutor é importante. Muito bacana essa sua fala, porque ela me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz com uma neurocientista em Nova York, a Wendy Suzuki, e ela falava assim: se você quer começar uma atividade física, e aí você se matricula numa academia, ou vai numa aula de crossfit, e no primeiro dia você sai todo dolorido, e vem com aquela frase do instrutor, né? No pain, no gain, quer dizer, sem dor, sem ganho. Ela fala que isso é muito ruim para a gente criar o hábito, porque a memória que o seu cérebro vai ter, e aí você tocou nesse ponto ali quando falou do CPUR, é uma memória ruim daquele momento. E se a memória é ruim daquele momento de exercício, muito dificilmente você vai repetir, ou você vai ter vontade de todo dia repetir. E aí você fez um paralelo que eu achei muito bacana, que eu ouço isso de muitas pessoas, quando fala assim: pô, fazer atividade física não me dá prazer. Me dá prazer comer uma torta de limão,
Me dá prazer comer uma macarronada, né, com molho de tomate e tal. Porque a sensação de prazer, ela parece que ela é imediata, né? A lembrança que traz as refeições, o doce, parece que são lembranças boas. E aí você falou, nesse início, escolher uma coisa simples, escolher uma coisa que minimamente dá prazer, mas aí essa sua frase foi muito interessante. Persistir, né? Ter o mínimo de disciplina. Qual é a dica, pensando no cérebro, assim, para a gente incorporar esse movimento? Seria, para ter a disciplina, seria colocar na agenda? Seria pegar algum hábito que eu já tenho e colar esse novo hábito nesse hábito? Quais seriam as dicas para a gente persistir nesse começo, para começar a ter prazer nessa atividade física? Olha, eu acredito que a motivação ela tenha que ter um acesso visual, auditivo, e quando nós escrevemos, isso é através da neurolinguística, escrevemos os nossos objetivos, colocamos na nossa frente, acordamos toda manhã. Opa, espera aí, eu tenho uma foto minha ali quando eu estava bonitão de terno. Eu tenho uma foto minha ali. É possível a gente envelhecer, mas devagar, e não se atirar de uma maneira abrupta ao prazer desmedido, lembrando que esse pode ser um mau hábito e nós temos que trocar isso por um bom hábito. Então, a motivação de ler todo dia, lembrar quem nós éramos, como podemos ficar e o prazer que nós podemos ter a partir desse esforço, vale a pena, é motivacional. Então, eu lembro no vestibular, eu punho o papel ali, olha, eu quero entrar nessa faculdade, essa e essa, vou estudar tanto. E agora, né, com o personal, eu tenho que perder tantos quilos esse mês, mas espera aí, eu deixei de ir numa paeja e deixei de ir comer um sushi, um sashimi maravilhoso, que tem aquele arroz, mas eu fico lembrando, poxa, eu vou caber num terno bacana, vou poder fazer esporte com meus amigos, vou poder jogar aquele vôlei de areia lá com o Márcio, vou poder, sabe, distrair num dia que eu estou menos inchado de beber álcool, sal, mas com os amigos, aquele prazer concentrado e não tornar um hábito diário, tornar um hábito realmente importante na sua vida estar com os amigos. Porque festejar, na verdade, não pode virar um hábito diário. Você pode ser feliz diariamente, mas festejar é muito bacana com o seu grupo. Mas você tem que ter uma latência, você tem que ter uma reserva. Se você já chega todo dia inchado, hipertenso, de churrasco, para fazer mais um churrasco, perdeu o valor de estar com aqueles amigos. Porque, na verdade, a comida ali é só um pretexto para estar com pessoas bacanas, inteligentes, bonitas fisicamente, bonitas psicologicamente, bonitas de experiência de vida, entendeu? Então, a gente tem que transformar isso. E eu acho que a neurolinguística é o caminho. Você fazer uma agenda, se comprometer e não espere que você vai ter alguém bonzinho para te treinar, porque não vai, porque ele sabe ali no fundo o valor de você, a hora que ele te ver feliz, você vai lembrar dele. Isso que é importante. Eu quero fazer 2 comentários em cima dessa sua fala e depois eu emendo uma pergunta. Quando você fala da memória visual, né, e comentou do vestibular, eu lembro que eu estudei de uma maneira muito pouco convencional para entrar na faculdade. Todo dia, eu pregava uma folha de papel sulfite no teto ou na parede do meu quarto, com alguma coisa que eu tinha estudado naquele dia. E antes de dormir e na hora que eu acordava, eu lia aquela folha. E aí, no segundo dia, outra folha. Eu sei que no final, meu quarto era cheio de folhas na parede e no teto, e até quando eu ia escovar o dente, já tinha algumas folhas no banheiro. E eu tinha que, antes de dormir e na hora de acordar,
ler todas e para mim funcionou. E aí você comentou essa coisa da gente ser visual. Para mim o escrever faz toda a diferença, né? Quando eu escrevo, eu gravo e isso é engraçado, porque é uma boa tática. Coloca na agenda, coloca ali, escreve o que você vai fazer. Até hoje, o treino meu físico do dia seguinte, eu gosto de à noite escrever o que eu vou fazer. E sempre foi uma coisa muito sem embasamento nenhum, e ouvindo isso agora, eu falo, pô, deu certo para mim. O segundo comentário que eu queria fazer, você falou do aspecto social, né? Então, você vai celebrar aquela pizza com aquele vinho, com aquele amigo, e na verdade, o alimento, a bebida, ela acaba sendo secundário por aquele momento social. Você falou do vôlei de areia comigo. Isso funciona muito para mim, né? Eu valorizo muito essa questão do social. Então, quando no sábado, no domingo, eu vou jogar vôlei, hoje eu posso te dizer, é muito menos pelo vôlei e muito mais por encontrar essas pessoas, dar risada. Isso tem um valor. Então, se a gente consegue, né, ter esse componente social na atividade física, isso pode ajudar. E aí a pergunta que eu queria emendar tá bom, a pessoa está ouvindo a gente e ela quer começar a mudar, seja na alimentação, no sono, na atividade física, ela quer mudar. A minha dúvida a gente começa fazendo uma pequena mudança ou faz uma mudança radical? Eu começo, isso pensando em termos do cérebro, o que funciona mais fácil. Eu começo fazendo um pouquinho da atividade física, um pouquinho de mudança na alimentação, ou parto para aquela dieta ultra radical ou uma atividade física muito intensa? O que faz mais sentido pensando no cérebro? Eu acho que depende muito da personalidade daquela pessoa. Se é uma pessoa que já tem um componente prévio de vitórias, ela tem que fazer uma mudança radical e que ela consegue vislumbrar o que ela pode ter. Então, ela faz uma disciplina de comida, põe um plano motivacional, põe um plano escrito, pega uma pessoa que realmente compactue com ela e a família compactue, porque não adianta ela fazer exercício e a esposa vai lá e faz uma lasanha à noite. Então, tem que ser um time em prol da saúde dela para um hábito bom, porque esse prazer não é tão forte quanto a lasanha, mas ali no fundo, quando ele for sair bonito, ele se sentir amado, ele gostar dele mesmo, esse prazer é bacana. Esse prazer vai suprimir as 100 lasanhas que ele deixou de comer, por exemplo, entendeu? E ele tem que entender que aquele momento que ele está gordo, e a gente sabe que hoje existe um preconceito, a gordofobia machuca muito a gente, machuca muito as pessoas. É um preconceito como qualquer outro. E a gente não tem que se preocupar com o preconceito, mas tem que se preocupar com o que diz em relação à saúde da gente. Então, quando a gente aceita que está gordo, mas está com boa saúde, viva a vida tranquilo, vai ter seus hábitos gostosos. Mas quando a gente está com a saúde comprometida e piorando, aí a gente tem que fazer um esforço de melhorar, criando hábitos que vão dar prazer. Então, esse sim. Agora, se é uma pessoa que tem um quadro um pouco mais de depressão, teve alguns reveses na vida, alguns problemas, ela tem que ir um pouco devagar, porque senão ela vai desistir. Então, ela precisa de um apoio psicológico, precisa entender o contexto dela como um ser humano naquilo, precisa de um apoio de um preparador, de uma nutricionista e ir paulatinamente conquistando e as pequenas vitórias transformar numa alegria total e ir em frente, senão ela desiste. Isso é importante. Agora pensando novamente ali em termos do nosso cérebro, como ele funciona, você acha que é muito importante, antes de começar uma mudança de estilo de vida, antes de incorporar novos hábitos, a gente entender o significado daquela mudança, o porquê que você vai entrar nesse processo? Porque, por exemplo, se eu fizer um paralelo com um jogador de alto rendimento, ele começa a se preparar porque ele sabe que ali vai ter a Olimpíada, que ele vai ter um campeonato. Então ele está entrando num processo de preparação que faz todo sentido
aquele sacrifício, porque ele tem inicialmente aquele propósito, aquele significado do porquê que ele está ali. Uma pessoa, quando vai iniciar essa mudança, ela entendeu o significado do porquê que ela está querendo mudar. Olha, eu quero mudar porque eu não estou conseguindo mais andar com os meus netinhos. E eu quero voltar a ter prazer e levar meus netinhos para isso. Eu vou ser pai agora e eu quero, pelos próximos 20 anos, cuidar do meu filho minimamente, então eu preciso entrar nesse processo. Eu quero arrumar uma namorada nova, então eu quero ficar no shape, né? Entender esse significado faz com que você encare esse processo com maior resiliência? Exatamente. É muito importante entender o porquê e para quê e como. Então, o psicólogo, às vezes, ajuda muito. Eu digo para você que houve uma época, eu fiz muito esporte na faculdade, fazia esporte, e por uma questão de profissão, eu me acomodei e comecei a trocar o prazer do esporte pelo da comida. Com o tempo, eu vi que isso estava acarretando a minha saúde. Comecei trabalhar, não preocupado em emagrecer, mas trabalhar a minha condição física, trabalhar a minha resistência, voltei para as artes marciais e fui indo. Mas qual o objetivo? Que eu sei que eu vou envelhecer, eu sei que eu vou ter doenças, eu sei que eu vou precisar de uma reserva funcional. E essa reserva funcional, no tratamento, pode me tirar de risco, dependendo da doença que eu tiver. Mas e por que eu quero isso? Porque eu quero ver minha família mais tempo, eu quero ver o meu filho se formar, eu quero estar com os meus amigos, quero estar nas competições com os meus cães, quero andar com os carros, quero participar da parte política que eu gosto tanto, de ajudar as pessoas. Então, eu tenho um objetivo e eu sei que para chegar nesse objetivo, eu tenho que fazer um esforço para me manter saudável. Então, por exemplo, eu tive Covid. Se eu não tivesse, que seja pouco, 1 ano ter feito exercício, embora eu tenha emagrecido só 10 quilos, que o meu objetivo era 20, 30, esses 10 quilos, eu tenho certeza que fizeram diferença na minha recuperação do Covid, na parte pulmonar, na parte respiratória, que foi pesado. É uma doença difícil, não é uma gripezinha. Então, eu sei que ela pode se tornar mais branda em quem tiver um melhor preparo físico, mas tem também um fator imunológico. Mas eu agradeci a Deus que eu pensei antes em fazer isso e pude suportar todo esse período aí. Eu acho que é o que a gente deve fazer sempre para a nossa saúde. Não é tanto ficar magro, tem gente que vai ter prazer de caber num terno bacana, mas eu acho que a gente sair de uma infecção tão grave e bem, a gente tem que ficar contente. Isso dá aquele prazer. E aí a gente começa a fazer exercício. Eu estou para voltar aí de novo, porque eu estou naquele período de anticoagulação. Valeu a pena? Valeu a pena o exercício. Volto cada minuto. Essa é a minha ideia. Muito bom. E aí vem uma pergunta que, desde que eu estou na faculdade, e isso faz muitos anos, que vai chegar o momento em que eu vou implantar um chipzinho no cérebro e não vou precisar mais fazer atividade física. Eu vou colocar um chipzinho no cérebro e eu vou comer muito menos. Eu vou colocar um chipzinho no cérebro e eu vou aprender chinês. Quão distante isso está da gente? E claro, isso quando chegar, ele não chega para 8 bilhões de pessoas, ele chega para muito poucas pessoas enfim, e depois vai evoluindo. Como que está a evolução em termos dessa ajuda para a gente quando a gente pensa nesses atalhos? Nossa, é um campo da neurocirurgia e fascinante da neurociências, né? Eu posso dizer para você que em algumas áreas, por exemplo, a adição de drogas, que você colocar esse chip e a pessoa perde a fissura, perde aquele prazer, isso já está amplamente em estudo, em experimentação pela Europa e Estados Unidos. Na parte de alimentação, entre você fazer uma cirurgia grande, cortar a parte do estômago, mesmo que seja por laparoscopia, colocar um chip que é reversível e você
moderar o prazer, isso já existe. E no Brasil a gente já tem experimentação, nos Estados Unidos, idem, no Canadá já funcionando. Aquele chip que quando a pessoa está deprimida, pensando em suicídio, tentou tudo, você vai lá e coloca e ela começa a ver a vida de uma maneira melhor, perder aquela expectativa de suicídio. Você está tendo crises epiléticas, toma remédio, já fez, você coloca também a estimulação num ponto que para. Então, a neuromodulação hoje tem sido amplamente usada no Brasil para Parkinson, para distonia, para epilepsia, e já temos experimentos com a obesidade, já temos experimentos com a parte psicológica e psiquiátrica grave de comportamento, e num futuro próximo nós vamos ter muitas novidades aí nesse campo. É muito bacana porque a reversibilidade da coisa é o que é mais atraente e é muito preciso. Quando você pega o sistema de imagem que os hospitais têm no Brasil, em São Paulo, salas híbridas com material, com o aporte de todas essas indústrias americanas, inglesas, que hoje o Brasil, e alemãs, que hoje o Brasil tem acesso, nossa, é um futuro muito promissor e breve. Eu sou bem feliz com essa área, entusiasta. Deu boas notícias aqui. Bom, doutor Paulo, eu queria muito, muito agradecer esse papo. Eu acho que tenho certeza que os nossos ouvintes tiveram grandes informações, principalmente em relação ao prazer, né, em como buscar isso de uma maneira que possa nos ajudar a criar hábito. Então, quero agradecer muito, muito sua participação. Espero em breve a gente retomar esse papo com muito mais novidades para que possa ajudar aí os nossos ouvintes. Obrigado mesmo por sua participação. Eu que agradeço os ouvintes da CBN. Foi um prazer imenso estar com você, Márcio. E muito obrigado por fazer tantas pessoas saudáveis nesse país. O objetivo nosso, às vezes, não é curar, é cuidar das pessoas. O objetivo maior é saber que cuidar é uma arte e curar é uma ciência. Então, parabéns pela sua arte. Obrigado, doutor Paulo. Prazer mesmo. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo, então compartilhe agora com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.